Salve Maria Santíssima! Com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, estamos aqui para gravar mais um vídeo para você de um esclarecimento e com a intercessão da Virgem Maria vamos estar trazendo para você esse vídeo. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando a Nossa Senhora tudo o que vamos falar para que a Virgem Maria nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nesse vídeo eu quero trazer para você, falando sobre a força de Deus na purificação. Como que Deus fortalece, como que Deus vem nos fortalecendo e nos conduzindo nesse momento tão difícil de fragilidade. Mas eu quero trazer para você o que Deus faz na alma. E eu quero iniciar aqui com a passagem de Jeremias, capítulo 1, versículos 17, onde o Senhor vem falando aqui. O Senhor fala: quanto a mim, desde hoje faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze. É o que Deus quer fazer de você nessa purificação passiva dos sentidos. E eu quero falar, do dom de fortaleza. Quero falar da fortaleza de Deus, da força de Deus na alma, Então Deus, Ele olha para nós e vê a nossa natureza decaída, A nossa fraqueza, Nossa natureza, enfraquecida, sem força, sem coragem. Nossa inteligência ignorante, obscura, nossa vontade enfraquecida para o bem. A nossa sensibilidade inclinada para as paixões, vícios e maus hábitos, tudo isso é fraqueza que trazemos na alma. Então Deus vem fortalecendo, Deus vem querendo fazer de nós essa coluna de ferro, esse muro de bronze, essa fortaleza. Deus quer fazer de você essa fortaleza, nessa purificação passiva do sentido, para que você tenha força para combater as paixões, os vícios, os maus hábitos, as contrariedades, tudo aquilo que está dentro de você. Deus quer que você tenha força para lutar contra as concupiscências, para lutar contra a preguiça espiritual, para que você possa combater contra a ira, a irritabilidade, a impureza, tantas coisas. Então Deus quer te fortalecer, Deus quer fazer de você essa coluna de ferro, esse muro de bronze, essa fortaleza. Deus quer tirar você, como eu falei no outro vídeo, da terra, da sensibilidade e trazer para o espírito. O espírito é forte, Deus fortalece o espírito. Então, Deus quer fazer isso, Também, quanto somos fracos, Quanto egoísmo ainda existe dentro de nós, Nos dominando, Então, temos que ser essa coluna de ferro, esse muro de bronze, Enfrentando o quê? Para enfrentar o quê? Os gigantes. Os gigantes que se levantam na nossa vida. Quantos gigantes tem dentro de nós, e nós precisamos ser essa fortaleza. Você precisa ser essa fortaleza, Então, vamos aqui, esse texto tirado, do livro A Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Royo Marim, o dom de fortaleza. É o que eu quero trazer para você nesse vídeo. O segredo de nossa fortaleza está na desconfiança de nós mesmos e na confiança absoluta em Deus. Então ele vem falando para nós que o segredo
O segredo da nossa fortaleza está na desconfiança de nós mesmos e na confiança absoluta em Deus. Sem o auxílio da graça, somos incapazes de fazer algo de bom na ordem sobrenatural. Se tivermos o cuidado de apoiar-nos em Jesus Cristo, participaremos da força do próprio Deus. Olha aqui. Aonde está a minha força? Aonde está a minha fortaleza? Em Deus. Se você se apoia em Deus, você terá a própria força de Deus. A força de Deus para vencer o desânimo, para vencer a preguiça espiritual, para vencer o desencorajamento que você traz, para vencer as tentações. Tem que se apoiar em Deus. Se apoiar em Deus e seremos invencíveis. Se você se apoia em Deus, ninguém vai te vencer. Ninguém vai te vencer. Por que muitas vezes o pecado nos vence? Porque nós não nos apoiamos em Deus. E nessa purificação passiva dos sentidos, Deus quer que você se apoie nele. É por isso que ele tira tudo. É por isso que ele obscurece a inteligência, por isso que ele esvazia a vontade, por isso que ele mexe com as faculdades da alma. Porque Deus tira todo o apoio que você tinha, para que você se apoie nele. Se apoie totalmente em Deus. Então, o segredo da nossa fortaleza está na desconfiança de nós mesmos e na confiança absoluta em Deus. Você tem confiado em Deus no estado que você se encontra? Você tem confiado que Deus está na frente de todas as coisas? Você tem buscado essa força de Deus? Ou você ainda acha que tem força, você por si só? Sem a graça de Deus, somos incapazes de fazer qualquer coisa. Não somos capazes de nada. Seremos invencíveis. O Senhor vem falando para nós em João 15:5. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você quer dar fruto? Então permaneça no Senhor. Permaneça em Deus. E São Paulo vem falando para nós em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A tua parte da sensibilidade está enfraquecida, porque ela está privada de todos os bens. Está enfraquecida. Por isso que você sente esse desânimo, esse desencorajamento. Por isso que você sente tudo isso, essa moleza. Porque a tua parte sensível está sem atrativo nenhum. Mas por quê? Porque Deus quer fortalecer você no espírito. No espírito. Então, São Paulo vem falando aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode dizer também, tudo posso naquele que me fortalece. O que tem te enfraquecido, o que tem vencido na tua vida? O que tem vencido você? As suas concupiscências? O que tem vencido você? O medo, a angústia, o desgosto, a secura? O que tem vencido você? A irritabilidade? O que tem vencido você? Se pergunte a você mesmo. Se alguma dessas coisas tem vencido em você, é porque você não está colocando a sua confiança em Deus. Deus levou aquele povo de Israel para o deserto, desprovidos de tudo. Deserto, não tem nada. É isso que Deus está fazendo também na sua vida, nessa purificação passiva do sentido. Ele tirou todos os apoios. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Não faz mais. Porque Deus tem
agido, porque Deus está falando para você, sou eu que estou à frente, sou eu. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou a tua fortaleza. Então, Deus é a nossa fortaleza. Por essa razão, quando a consciência da fraqueza é acompanhada da confiança em Deus, quando vier a fraqueza nesse momento de purificação, que você se encontrar incapaz de fazer qualquer ato bom, o que você tem que fazer? Colocar a confiança em Deus. Não sou eu, mas é Deus. Os humildes se tornam fortes. Quando você coloca sua confiança em Deus, você se torna forte, fortalecido. E o dom de fortaleza, o que o dom de fortaleza tem? Tem a missão de robustecer a alma para superar qualquer dificuldade. É isso que Deus quer fazer. Deus quer te fazer forte nessa purificação passiva do sentido. Deus quer te tirar do domínio, dos laços, da sensibilidade enfraquecida da natureza humana decaída com as paixões, com os maus hábitos, com os vícios, com tudo que tem. Deus quer tirar você daí e quer levar você para uma terra que emana leite e mel. Deus quer te levar para o Espírito, para viver a vida do Espírito. A vida do Espírito. Então, é o dom de fortaleza que vai fazer isso. Ele tem essa missão de robustecer a alma para superar qualquer dificuldade ou perigo. Esse é o dom de fortaleza. Quando você se encontrar em perigo de alguma tentação, seja qual for, quando você se encontrar diante das dificuldades, das perseguições, dos desprezos, seja do que for, do que você estiver passando, peça o dom da fortaleza. O dom da fortaleza. Vem, Senhor, robustece, Senhor, a minha alma com o dom da fortaleza, Senhor. Eu preciso, Senhor. Peça para o Senhor. Então, esse dom faz isso. Nas dificuldades ou perigos, proporciona-lhe a invencível confiança em Deus. A invencível confiança em Deus. Então, diante dos perigos, diante das dificuldades, esse dom vem trazendo para nós a confiança invencível em Deus. Você passa a ter uma confiança em Deus, que Deus está com você. É essa confiança que vai te fazer forte, que não vai te deixar fraquejar, esmorecer diante das dificuldades e diante dos perigos. É isso que Deus quer. A alma não conhece desfalecimentos com esse dom de fortaleza. Com esse dom de fortaleza, a alma não conhece desfalecimentos. Não conhece desfalecimento nem fraquezas. Então, se você está se sentindo fraco, desfalecido nessa purificação, saiba nesse vídeo o que é preciso. Você colocar toda a tua confiança em Deus. A purificação está vindo do lado da sua família, alguma situação financeira, algum desencorajamento, algo que está acontecendo, alguma perseguição. Como que está vindo essa purificação? Seja qual for, não desfaleça. Caminha, não fraqueja. Confia em Deus. Confia no Senhor. Sente naturalmente o peso do dia e do calor, mas com forças sobre-humanas. Segue destemido para frente, apesar de todas as dificuldades. Olha aqui. Apesar de todas as dificuldades que você possa estar passando,
nessa purificação passiva do sentido, a toda dificuldade de raciocínio, dificuldade financeira, dificuldade na família, alguma dificuldade que você está passando, em qualquer campo que estiver, com esse dom de fortaleza, como fala aqui, o peso do dia e do calor, mas com força sobre-humana, não vai deixar de ter as dificuldades, mas você vai suportar o peso e o calor. Nesse deserto que você está passando, muitas vezes a areia vem no rosto, a sede, a fome, vem muitas coisas. A sede, o calor, o sol quente. Tem dia que você fala, não vou conseguir, não vou aguentar, vou desistir. Peça o dom da fortaleza para Deus. Segue destemido para frente, apesar de todas as dificuldades. Apesar de todas as dificuldades, você segue. Você não olha para trás. Você não fica desanimado, mas você continua firme. Continua destemido. Então, esse dom de fortaleza faz isso na alma. Os efeitos do dom de fortaleza, né? Quais são os efeitos do dom de fortaleza? Eles são interiores e exteriores, né? O interior é vasto campo aberto a todas as generosidades e sacrifícios. Então, com esse dom, você se entrega a todas as generosidades, você é generoso naquilo que Deus está te pedindo. E também os sacrifícios que chegam com frequência ao heroísmo. Quantos sacrifícios os santos fizeram? Os santos lutaram. Nós podemos ver aqui na vida os apóstolos, como eles eram covardes e medrosos. Imagina, né? Abandonaram o Senhor, abandonaram o Mestre na noite de Quinta-feira Santa. Aquele Pedro que lhe negou 3 vezes depois de haver-lhe prometido morrer por seu amor. Apresentam-se diante do povo na manhã de Pentecostes, para a gente ver o que o dom de fortaleza faz. Você está com medo das provações, da cruz que Deus está te enviando? Você está com medo do que nessa purificação? Qual é o teu medo? Você está se acovardando em quê? Você está com medo da santidade? De ser um grande santo? Que Deus deseja que você seja? Você está com medo da cruz que você está carregando? Olha o que esse dom de fortaleza faz. Os apóstolos, antes dele, eram covardes, medrosos. E quando o Senhor enviou o Espírito Santo em Pentecostes, com dom de fortaleza, o que aconteceu com eles? Com uma integridade e valentia sobre-humana. Então, o que você precisa nessa purificação passiva do sentido? Valentia, ser valente. E seguir em frente, não olhar para trás. Para que Deus possa fazer essa transformação na sua vida. Para que você possa enfrentar as paixões desordenadas que tem dentro de você, você precisa de valentia. Para que você possa enfrentar os vícios que ainda tem dentro de você, você precisa de valentia. Para você enfrentar os maus hábitos, para você enfrentar concupiscências, para você enfrentar a sensualidade que ainda tem dentro de você, para você enfrentar essa pessoa velha que tem dentro de você, que quer se levantar a qualquer custo. Você precisa dessa valentia sobre-humana para vencer a você mesmo, para vencer a você mesmo, para vencer a maledicência que ainda tem dentro de você, que é falar mal dos outros sem necessidade, para vencer aquela arrogância que tem dentro de você,
para vencer o orgulho, o amor próprio, o egoísmo. Tudo isso tem dentro de nós, é a natureza decaída. Então nós precisamos dessa valentia, desse dom de fortaleza para combatermos. Então os apóstolos aqui, com essa valentia que eles tiveram, não temem a ninguém, não temiam a ninguém, não tinham medo. Eles não tinham medo. Você não vai ter medo de enfrentar, seja o que for, porque se levantar dentro de você, você não vai ter medo. As tendências que se levantam, você não vai ter medo de enfrentar. Não consideram a proibição de pregar em nome de Jesus, impostos pelos chefes da sinagoga, porque é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E o que acontece com eles? Eles são espancados e afrontados. E saem do concílio alegres por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. Então, sinta-se alegre, esse é o dom da fortaleza que dá essa alegria de você estar passando pelas dificuldades, pelas lutas, por amor a Jesus. Em vez de você ficar enfraquecido, destemido, mas não, você se levanta, você está de pé, você caminha para frente. E se é alguma enfermidade que está sendo a tua purificação, seja o que for que está sendo a tua purificação, você não tem medo. Você vai para frente, você enfrenta. Como os apóstolos aqui sofreram tudo. Todos confessaram o seu mestre com o martírio, e aquele Pedro que se acovardou de tal modo diante de uma mulher, que não vacilou em negar o seu mestre, morre com incrível fortaleza. Olha aqui. Então eles chegaram ao martírio. Eles chegaram ao martírio. Eu não sei qual é o martírio que você está passando na sua vida. Se é com sua família, se é com você mesmo. Eu não sei qual é o martírio. Seja qual for, Deus quer te fortalecer. Deus quer te fortalecer. Não fraqueja. Força. Deus quer te fortalecer. Crucificados de cabeça para baixo, confessando ao mestre a quem negou. Tudo isso era efeito sobre-humano do dom de fortaleza que os apóstolos receberam. Então, neste vídeo, eu peço ao Senhor que derrame sobre você esse dom de fortaleza, para que você não desista de ser santo, para que você não tenha medo das dificuldades que se levantam, dos gigantes que se levantam na tua vida, mas que você seja essa fortaleza para enfrentar tudo, por amor a Jesus Cristo, até o martírio. Até o martírio. Confessando ao mestre a quem negou, tudo isso era feito sobre-humano do dom de fortaleza que os apóstolos receberam com imensa plenitude na manhã de Pentecostes. Então, meu irmão, se você está precisando desse dom de fortaleza, peça ao Senhor. Peça ao Senhor esse dom de fortaleza. Me fortalece, Senhor, nas minhas lutas, nos meus combates, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Me fortalece, Senhor. Eu preciso dessa fortaleza para não desistir, Senhor. Para não olhar para trás, Senhor. Para não te negar, Senhor. Para não ser covarde, Senhor. Eu preciso desse dom de fortaleza, Senhor. Para carregar essa cruz que eu tenho que carregar. Eu preciso, Senhor. Depois deles são inumeráveis exemplos da vida dos santos. Agora vamos na vida dos santos. Falei dos apóstolos, vamos ver o exemplo da vida dos santos. Difícil imaginar as dificuldades e perigos que tiveram de vencer.
um São Luís, rei da França, para colocar-se diante da cruzada, uma Santa Catarina de Sena, para devolver Roma ao Papa, e uma Santa Teresa para reformar toda uma ordem religiosa. Olha aqui o exemplo do santo. Primeiro São Luís de França, para colocar-se diante da cruzada, uma Santa Catarina de Sena, para devolver Roma ao Papa, e uma Santa Teresa para reformar toda uma ordem religiosa. Uma Santa Joana d'Arc para lutar com armas contra os inimigos de Deus e de sua pátria. Eram verdadeiras montanhas de perigos e dificuldades, e lhes impedi, mas nada era capaz de detê-los. Nada era capaz de detê-los. Eles encontravam dificuldade, eles encontravam perigo, mas o dom de fortaleza não deixou eles amedrontados. Eles enfrentaram os gigantes que se levantavam contra eles. Imagina uma Santa Catarina de Sena indo até o Papa, trazendo o Papa para Roma. Imagina Santa Teresa reformando uma ordem religiosa naquela época. Imagina uma Santa Joana d'Arc que tinha que lutar com armas contra os inimigos de Deus e de sua pátria. Então era o dom de fortaleza. Então peço que você traga na sua vida o que você está passando. Do que você está passando, do que você tem medo, no que você está se acovardando. Porque você perdeu seus apoios, você perdeu aquela segurança em você mesmo. É isso mesmo, Deus quer tirar tudo isso para te fazer forte nele. Se você ser forte em Deus. Mas nada era capaz de detê-los. Colocavam a sua confiança, qual era o segredo deles? Colocava sua confiança unicamente em Deus. Então, eu comecei falando que a nossa fortaleza está, o segredo de nossa fortaleza está na desconfiança de nós mesmos. Quanto mais você desconfiar de você, mais você terá força em Deus, porque você vai desconfiar de você e você vai confiar em Deus. Então, esse aqui, Santa Joana d'Arc, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, eles não colocaram a confiança neles, colocaram a confiança em Deus. Por isso que eles venceram. Seguiam adiante com força sobre-humana. Seguiam adiante com força sobre-humana, até serem premiados com o laurel da vitória. Foram premiados com o laurel da vitória. Quer ser vitorioso no que você está passando? Quer vencer, seja o que for, aquele pecado que está dentro de você? Confia em Deus, não confia em você, para que você seja vitorioso. Era simplesmente o efeito maravilhoso do dom de fortaleza que dominava seu espírito. Peça para o Senhor, Senhor, eu te peço que o teu dom de fortaleza domine o meu espírito, para que diante das minhas fraquezas eu não me acovarde, eu não te negue, eu não te abandone, mas que eu possa, Senhor, seguir destemidamente. Que eu possa seguir decididamente. Determinada determinação. Era o que Santa Teresa falava. Olha o tom de fortaleza. Determinada determinação. Então não desista de ser um santo por causa das dificuldades, por causa das cruzes, por causa do que tem que ser levantado na sua vida. Não desista. Segue adiante. Coloca a tua confiança em Deus. E caminha. Deus quer te fazer essa fortaleza. Faço de ti uma fortaleza. Faço de ti uma fortaleza. É isso que Deus quer fazer de você. Uma fortaleza.
O dom de fortaleza nos faz ainda suportar as maiores dores com alegria. Olha aqui. As maiores dores com alegria. Maria Madalena, Margarida de Cortona, Henrique Suso, Pedro de Alcântara e outros, em uma paciência heróica, com a que suportam com o corpo destroçado, mas com a alma radiante de alegria. Eles sofreram muito, passaram por enfermidades, dores atrozes, mas eles seguiam os maiores sofrimentos, enfermidades e dores. Eu cheguei a não poder sofrer, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, porque me é doce todo o padecimento. Olha o que esse dom faz. Esse dom faz com que as dores e os sofrimentos sejam doces. O dom de fortaleza, né? Com efeito, ao contrário do que se crê, consiste menos em empreender com valor grandes obras por Deus, do que em suportar com paciência e com sorriso nos lábios todas as crucificações da vida. Então, esse dom de fortaleza nos leva a suportar com amor, com paciência, com doçura, as crucificações da vida. Com certeza você está sendo crucificado em alguma coisa. Em alguma coisa. Às vezes a sua purificação é ver que a sua família ainda não é convertida. É ver que você vai à igreja, seus filhos talvez não vão, seus irmãos, enfim. Talvez essa seja a sua crucificação. Ou então a sua crucificação seja uma doença, uma enfermidade, talvez uma debilidade, talvez uma falta de amor, uma limitação, talvez seja a sua crucificação. Então passamos por todas essas, suportamos com paciência e com sorriso nos lábios todas as crucificações da vida. Essa fortaleza de alma brilha nos santos, na hora do martírio e na vida de Jesus, no momento de sua morte na cruz. Joana d'Arc é mais forte sobre a fogueira que em sua entrada vitoriosa em Orleans à frente do seu exército. Então, Santa Joana d'Arc mostra uma fortaleza muito grande na hora que é colocada ela na fogueira. Então, se você está sendo colocado na fogueira, busca essa fortaleza de Deus. Deus quer te dar essa fortaleza. Nunca, nem com muito, poderemos chegar ao heroísmo dos santos até que atue de maneira intensa em nós o dom de fortaleza. Então, se o dom de fortaleza não chegar até nós, né, nunca poderemos chegar ao heroísmo que esses santos tiveram. Então, Deus quer te dar esse heroísmo nessa purificação. Deus quer que você chegue a esse heroísmo. Seja heróica na paciência. Seja heróica no amor. Se você sente que é fraco no amor, seja heróico. Seja heróico na entrega verdadeira ao Senhor. Seja heróico. Busca essa heroicidade. Peça para Deus. Mas essa atuação costuma ser produzida pelo Espírito Santo para premiar a nossa frouxidão ou preguiça voluntária. Seja heróico contra a preguiça, contra o orgulho da mente, contra tudo isso. Quem fizer o que puder, não faltará ajuda de Deus. O dom de fortaleza é dado para que possamos resistir às grandes cruzes e tribulações. Esse dom de fortaleza é nos dado para resistirmos às cruzes e tribulações pelas quais
inevitavelmente deve passar todo aquele que quer chegar ao píncaros da santidade. Então, você quer ser santo? Você vai passar aqui. É inevitável as dificuldades, é inevitável as cruzes para quem quer chegar à santidade. Pois bem, se ao experimentarmos qualquer dor ou ao sentirmos o peso de uma cruz que a providência nos envia, começamos a nos queixar e a pedir a Deus que a retire, você começa a ver, né, o peso da cruz que Deus está mandando, você começa a se queixar e a pedir a Deus que a retire, que há de se espantar se não vem em nossa ajuda os dons do Espírito Santo. Então você fica espantado, mas os dons do Espírito Santo não vêm. Mas você está se queixando, você está reclamando do que Deus está mandando para você, né? Se ao nos provar em coisas pequenas, Deus nos encontra fracos, olha aqui, se ao nos provar em coisas pequenas, Deus nos encontra fracos, como vai seguir adiante em sua ação divina purificadora? Como? Então, Deus quer te purificar, né? Deus quer te purificar, mas Deus se encontra tão enfraquecido que aquela purificação não vai conseguir ter o êxito que ia ter. Não nos queixamos das cruzes, não nos queixamos das cruzes. Peçamos ao Senhor que nos dê força para levá-las. Não se queixe da sua cruz, mas peça ao Senhor que te dê força para levá-las. E esperamos tranquilos que logo soará a hora de Deus, que jamais se deixará vencer em generosidade. Nem é preciso sentir-se valente ou esforçado para praticar essas coisas. Elas podem ser realizadas mesmo em meio às nossas fraquezas e debilidades. Então só quando eu for forte que eu vou passar pela aprovação. Só quando eu for forte que eu vou vencer isso. Não, olha aqui. Nem é preciso sentir-se valente ou esforçado para praticar essas coisas. Elas podem ser realizadas mesmo em meio à nossa fraqueza e debilidade. Santa Teresinha se alegrava em sentir-se tão débil e com poucas forças, porque assim colocava toda a sua confiança em Deus e tudo esperava nele. É isso. Então, mesmo você com suas debilidades, mesmo você com suas fraquezas, não espere ser forte, não, para poder passar pelo que você tem que passar. É na fraqueza que você é forte, porque você confia em Deus. São Paulo falava isso, que ele não se gloriava das forças que ele tinha, ele se gloriava da fraqueza dele, porque era na fraqueza que ele era forte. Então, quanto mais fraco você se encontrar, mais Deus quer agir em você, mais Deus quer te fortalecer, mas Deus quer que você passe pelo que você está passando. Se eu estou fraco, não consigo, peça a força de Deus. Espero que você tenha entendido esse vídeo e que você não desista dessa grande luta de ser santo. Entregue para Deus, confia em Deus e vamos para frente. Não olhe para trás. Não confie em você, mas confie em Deus. Que Deus te abençoe.